Bom dia, senadora Ana Amélia. Bom dia ao Brasil. Bom dia aos funcionários que aqui, quando cheguei, conversei e me diziam, senador, nós estamos aqui de plantão, solidários com o movimento que hoje para o país. Eu queria agradecer muito a esses funcionários. Eu sei que eles poderiam simplesmente cruzar os braços e dizer, não queremos que ninguém fale, mas disseram não. Vocês usarão a tribuna, eu quero cumprimentar os funcionários da TV Senado, da Agência Senado, que disseram para mim, Paim, nós temos que comunicar o que está acontecendo no país. Se a imprensa cala, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, por isso que nós estamos aqui. Se você quiser, a gente não trabalha, a gente vai embora. Mas você e os senadores que quiserem comentar esse dia histórico do nosso país, não terão o espaço que aqui vocês têm. Então, eu quero, com muito carinho, dar um abraço forte em todos os funcionários aqui do nosso Senado, inclusive da comunicação. A Câmara optou diferente, mas não pense que o Rodrigo Maia está a favor da greve, né? Seria piada contar isso aqui agora. É que ele não queria que houvesse sistema de comunicação da Câmara falando o que está acontecendo. E olha, a gente muitas vezes critica a imprensa, mas hoje de manhã eu acordei muito cedo. Eu estava, senadora, em Minas Gerais, num grande evento, belíssimo, belíssimo. Saí de lá, cheguei aqui, pelo atraso já dos voos, que sabia o que ia acontecer, que claro que está havendo uma operação tartaruga em todos os aeroportos do Brasil. Alguns pararam totalmente, outros não. Mas eu sei que cada tripulante, cada funcionário do aeroporto sabe que tinha que fazer esse dia acontecer. E fizeram acontecer. Eu tuitei hoje de manhã e eu conheço bem o que é greve, pessoal, tanto no Brasil como fora do Brasil. Essa é a maior greve geral em toda a história do país. Casualmente, tivemos uma semelhante a essa há 100 anos atrás. Quem está nas ruas sabe, e vocês que estão aí em casa nesse momento, quero também cumprimentar, porque muita gente eu pedi, não só eu pedi, nós todos pedimos, os dirigentes, os líderes, olha, se você quer colaborar com a greve, não precisa não ir para as ruas, fique em casa, tire um dia para refletir com a família o momento que nós estamos atravessando nesse país. Hoje parece um domingo. Claro que os atos de protesto vão acontecendo. Claro que alguns confrontos num dia de greve geral vão acontecer no país e no mundo. Acho que greve geral é para só um dar beijo no outro. Claro que não, mas é assim a humanidade. E alguns me dizem, não, porque pararam todos os ônibus e metrô e grande parte dos aviões. Eu digo o seguinte, vocês acham que piloto de avião não tem pai, não tem mãe, não tem irmão? Vocês acham que motorista de ônibus não tem pai, não tem mãe, não tem irmão? Eles estão pensando só na categoria deles? Acho que ferroviário, metroviário, ou a Polícia Civil, que aderiu também à greve. E olha que a própria Polícia Militar está meia boca, viu? Porque pelo movimento que está havendo hoje no país, está meia boca. E quero cumprimentar, inclusive, essa solidariedade indireta. Vai haver, sim, uma operação tartaruga em todas as áreas. E é natural, pessoal. Eu estou aqui na tribuna do Senado para comentar esse momento. E comentei no Twitter, como eu dizia antes. E dizia agora o meu assessor Paulo André, que em menos de 10 minutos, mais de 10 mil pessoas começaram a compartilhar. Em menos de 10 minutos. A frase é essa. Parabéns, Brasil. Reagiu. Essa é a maior paralisação da história do país. Você que está me ouvindo na tua empresa aí, seja um micro ou pequeno empresário, ou seja um grande empresário, você sabe que os trabalhadores não foram hoje. Raras exceções. E também não estou questionando aqueles que foram, não. Porque eu sei que eles estão solidários. Eu sei que eles estão solidários. Eu dizia outro dia, quando a Polícia Civil quase invadiu aqui,
Digo, vocês queriam o quê? Tiram deles tudo e vão querer o quê? Que eles fiquem em casa acovardados, de braço cruzado, esperando a chuva ou a tempestade passar? É natural que o povo ia reagindo. E vai reagir muito mais. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Não pense que não terão outros, que terão. Terão outras. Porque assim é a vida e assim caminha a humanidade. O povo brasileiro não é covarde. Ele não ia se encolher, ia para baixo da cama e deixando que o Congresso aprovasse o que bem entendesse, com uma irresponsabilidade total, desrespeitando inclusive regimento, vota o requerimento, perde. No outro dia vota o mesmo requerimento, porque comprou alguns votos para que ele fosse mudar de opinião. O que estão fazendo não é pouco, pessoal. A proposta de reforma trabalhista, eu tenho que dizer, o que a Câmara produziu chega a ser pior do que aquilo que o presidente Trump conseguiu produzir. É pior. É pior. Que Câmara de Deputados é essa? Estão tirando tudo. Sabe o que é tudo? Que se me dissesse na época do debate aqui, que tivemos, e não quero entrar nesse tema, sobre fica ou não fica a presidenta Dilma, que esse governo ia fazer tudo isso que está fazendo de um mal, de forma perversa e hedionda contra o povo brasileiro. Eu digo, não, estão exagerando. Vamos fazer o debate político, mas isso aí não é verdade. Quando eu falava aqui da ponte para o futuro, me diziam, não, pai, isso aí não é verdade. Veja lá o que a Câmara aprovou, sob a orientação do Temer. Aquele maldito contrato intermitente, que eu saí um dia aqui, que eu estava fazendo o exame do coração, porque estava me sentindo mal. Quando eu subi, estava aprovando aqui no Senado. Arranquei os fios, tudo, e foi médico, enfermeira, agradeço aos médicos aqui do Senado, todos me levando em cadeira de roda, para chegar lá na sessão e dizer que não podia votar aquele projeto. Mas, em resumo da história, o Senado não votou. Aí fizeram um requerimento para o plenário, que no plenário o senador disse, não, isso aí não pode ser votado assim, não. Aprova os requerimentos do país, aprovaram, e o projeto voltou para as comissões. E agora, a Câmara aprovou. Vocês sabem o que é? Sabe o que é o tal de trabalho intermitente? É uma covardia tanta. Nós vamos fazer esse debate aqui no Senado. Hoje estamos aproveitando esse momento de paralisação em geral. Eu agradeço a senadora Amélia, que liguei para ela se ela viria. Não, eu já estou aqui, estou te esperando. Vamos cada um dar o seu ponto de vista e dialogar com o país. Sabe o que é o trabalho intermitente? O trabalho intermitente parece um nome bonitinho, né? É o seguinte, o patrão chega e diz o seguinte, agora com a terceirização vai pegar também o serviço público, que pode terceirizar tudo. E quem é que vai usar o trabalho intermitente? Inclusive na República. Eles vão dizer o seguinte, olha, o senhor que está me ouvindo na sua casa hoje porque disse que não ia para a greve, sabia que eu vinha para cá. Eu vinha para cá. Eu vinha, porque eu havia me comprometido. Fui a Minas, fui a Goiás, retornei, cheguei aqui quase de madrugada, pelo atraso dos aviões, mas que bom que atrasou. E pode ver que eu estou segurando para falar o trabalho intermitente, porque de tão brabo que eu estou. Tão brabo, eu digo, chateado, indignado, revoltado. Que é isso que a gente está vendo hoje no Brasil. Mas vamos lá, resumidamente, trabalho intermitente é o seguinte. O teu empresário diz para ti o seguinte, essa semana eu vou te dar 2 horas de trabalho. Parece até que não é verdade. Pensa em 2 horas de trabalho. Tu vai lá e trabalha 2 horas e tem que ficar à disposição dele, só com a autorização dele que você vai trabalhar numa outra empresa mais algumas horas, senão você não pode trabalhar. Na outra semana ele te dá 4 horas. Na outra ele pode te dar 30 ou 40. Mas como é que fica o teu salário? Como fica o aluguel? Como fica a roupa das crianças? Como é que fica o pão? Como é que fica o leite? Como fica? Eu sei que muitos estão ouvindo porque não estão quase acreditando. Pois pode acreditar que é verdade, é trabalho intermitente sim. É trabalho por hora. E você só vai ganhar o correspondente àquelas horas. Não terá mais salário mensal. Não terá salário nem semanal. Calcule você receber
40 horas no fim do mês. Ó, trabalhou 40 horas, eu já te paguei 40 horas. Como é que fica o 13º sobre isso tudo? Como é que fica as férias? Como é que fica a Previdência? A que ponto nós chegamos nesse país? Isso é desumano. Eu dizia outro dia, se mandarem para aquela Câmara de Deputados, porque eu espero que no Senado seja diferente, um projeto revogue-se a Lei Áurea, eles aprovariam a revogação da Lei Áurea. Eles aprovariam, sim. Porque aquela turma lá, pelo que eu vejo, a maioria, não é todos, está com essa visão. Eu dizia lá em Minas, hoje eu vou dizer aqui, eu vejo lista para cá e lista para cá, sobre operação isso, operação aquilo, mas o povo vai guardar mesmo a lista daqueles que rasgaram a CLT de nomezinho de cada deputado e cada parlamentar. Essa é a lista dos perigosos. O que vocês acham que um deputado é retardado, é maluco, é louco, é o quê? Ele sabendo que votando nessas duas reformas ele não volta mais para cá. Não volta. Esse país parado no dia de hoje vai dizer, eu quero a lista de quem é a favor de acabar com a CLT e com os direitos dos trabalhadores. O que o povo vai querer? Essa lista ou as outras listas que estão circulando aí, que está meio mundo denunciado? E eu não sou daquele, senador Garamella, que fica dizendo, olha, eu estou, aquele não está, esse tal, aquele não está. Está meio mundo denunciado. Mas a lista que eu tenho certeza é a do voto ali naquele painel. Ali eu sei quem está do lado de quem. Ali não é outro julgamento, porque denunciado é uma coisa, julgado até a última instância é outra coisa. Aí vamos ver quem é culpado ou inocente. Agora, essa lista eu quero. Eu quero essa lista nas redes sociais, tem que estar nas redes sociais. Você que opera nas redes sociais. Presidente Temer, eu sei que você está de plantão hoje com seus ministros no Palácio. Deixa eu te fazer uma pergunta, se você puder, você me responde aqui, porque eu sei que eu estou falando e vocês estão assistindo a minha fala. Existe algum presidente na história do país, desde os presidentes militares, que fez um ataque à Previdência, que é o direito das pessoas se aposentarem na área pública, na área privada e no campo, como você está fazendo? Me diga, me responda. Ou mande para aqui um que responda a isso. Olha bem o que eu estou dizendo. Desde os presidentes militares, Sarney, Collor, Itamar, que já faleceu, que Deus o tenha, Fernando Henrique, Lula, Dilma, alguém fez? Estaria articulando dia e noite, e tu sabe, e eu sei como é que funciona esse esquema de vocês. Eu falo com tranquilidade de caminho, que ninguém deu porcaria nenhuma. Comprando voto vergonhosamente do dia para a noite, para virar o voto do dia para a noite. Para esculhambar de vez com a nossa Previdência, porque quem tem interesse nessa reforma? Alguém tem que ter interesse. É o sistema financeiro. Você sabe que eu sei, os grandes bancos estão que nem o olho do gato no peixe, com todo respeito aos gatinhos, até porque gostam de gato, né? Aquela história do olho do gato no peixe. É assim que está o sistema financeiro. Tanto que o lucro deles triplicou 3 vezes depois que você mandou essa reforma para cá. E o secretário da Previdência de hoje é funcionário, conselheiro remunerado de um grande fundo de pensão. Nós temos que debater isso. Ninguém serve a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou tu serve aos banqueiros, ou serve ao outro lado da rua. A não ser que você queira conjugar e servir os 2 ao mesmo tempo, entendendo que é tudo o mesmo time. Que país é esse? Que país é esse? Se esse país fosse um país sério, num momento como esse, com 9 ministros denunciados, 9 ministros denunciados, presidente que tem folga especial, porque está denunciado também em São Paulo e também em outras instâncias, é só terminar uma imunidade que ele vai ter que responder, 12 governadores e centenas de homens da área pública e da área privada, se fosse um país sério, pessoal. Veja o que fizeram os ingleses, quando deu uma discordância em relação ao mercado comum europeu, anteciparam as eleições em 3 anos e ninguém morreu.
E não precisam nem fazer greve, como estamos fazendo hoje aqui. Aqui no Brasil, as pessoas chegam num ponto que se agarram no poder de forma tal que não tem a grandeza de dizer o seguinte: presidente Temer, por que você não renuncia? E eu convoco também, eu renuncio ao meu mandato, não tem problema nenhum. E vamos para as eleições gerais? Eu renuncio, você renuncia. Eu digo simbolicamente, o Congresso renunciaria, você renunciaria e deixa o povo eleger. Vamos voltar à normalidade. Eu dizia quando começou essa loucura de você chegar aí pela porta dos fundos, como chegou, que ia acontecer exatamente o que está acontecendo. Tenho vídeos gravados. Digo, isso não vai terminar por causa disso. A crise só vai aumentar. Falava-se em 11 milhões de desempregados. Pois hoje fala em 20 milhões. Você que está em casa sabe. O desemprego aumentou ou não aumentou cada vez mais? E nem quero dizer que o culpado é Pedro, o Ciclano, o Beltrano. Eu quero a solução para o nosso país. Eu quero um plano de nação, um projeto de nação. Por que não discutir uma Assembleia Nacional Constituinte, já que o fruto da Assembleia Nacional Constituinte Cidadã, que eu fiz parte, vocês estão rasgando? Já que querem rasgar a Constituição, como estão rasgando, e a própria CLT, então vamos chamar uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para fazer um outro debate, junto às eleições gerais. Um mérito esse governo teve. Ele conseguiu unir, não vou dizer 100%, mas 90% do povo brasileiro contra ele. É só ver o dia de hoje. Quem não quer, não vê, claro, faz de conta que não é verdade. Olha o meu Rio Grande. Eu fui ler os jornais hoje de manhã. Eu liguei para os estados antes de vir para cá. Rio Grande do Sul não é só a capital, não. É no interior também. E sabe por que muita loja, comércio, banco e tudo não estão abrindo? Porque eles sabem que não vão vender, é prejuízo só. Tem uma música do Raul Seixas que diz: e o comerciário não abre, porque ele sabe que o comerciário não vai estar lá, quando ele diz uma música, o mundo vai pagar, e o comprador também não vai. Então é prejuízo dobrado. Vocês acham que esses milhões e milhões, tem milhões e milhões que hoje não foram. Não é só o que mostra a imprensa. Eu estou do lado também daqueles milhões e milhões de brasileiros que estão no silêncio das suas casas, que é a voz dos silenciosos. Tu acha que eles estão contentes com essas duas reformas? Eu vou pegar só essas duas reformas da Previdência e do Trabalho. Interessante que o governo, a cada minuto, muda os números. Vocês lembram que a semana passada eles falavam de um déficit de 250 bi, depois foi para 180. Hoje, de manhã, eles já estão falando que o déficit não chega a 10 bi. Eles já estão dividindo, virou 70, 50, e divide isso no número de ano que eles falam. Daqui a pouco eles vão reconhecer, como eu estou propondo na CPI, que o déficit não existe, mas eles tinham que fazer aquele alarme naquela hora para mostrar isso. Pega os números que eles estão dizendo hoje e pega os números que eles mesmos disseram uma semana, um mês atrás. Vocês vão ver que aqueles números deles despencaram, que a partir do momento que instalamos a CPI está instalada, vai começar agora a funcionar. Aí, esta semana que vem já. E vamos convidar aqui a Receita Federal. E me dizem, pai, tu vai dar o nome dos 500 maiores devedores? Eu não vou dar o nome dos 500, eu vou dar o nome dos 1.000. Dos 1.000 maiores devedores. E vocês vão ver que ultrapassa muito a 500 bi. Aqueles que não pagam e que mais fazem força. Sabe que tem um artigo na tal de reforma aí que vai dar anistia para os grandes devedores? Isto é sério? Então você tem um time que recolhe do trabalhador, nem repassa para a Previdência e não faz a sua contribuição. E fala agora de anistia outra vez, né? Que já deram dezenas de vezes. Então a CPI vai investigar tudo. Não interessa esse governo, se é o governo que passou ou é o governo anterior.
Eu espero que a gente faça uma retrospectiva aí dos últimos 10, 20 anos, inclusive. Conforme a Anfip, o superávit, em média, não diminui de 50 bi. Lá teve uma época que foi 100, foi 150, foi 180, depois voltou, foi para 90, e o último que nós temos, se não me engano, é 15, 12 bi, superávit. E lá na CPI, que lá não vai ter malandragem não, como alguns dizem. Eu conheço bem os senadores que estão lá. Eu estou convicto que lá não vai ter malandragem. Eu vou estar presidindo. E lá ninguém manda, não é um senador que... Então, se alguém pensa que vai oferecer alguma coisa para um senador, tira o cavalo da chuva. Primeiro que nós vamos denunciar de cara o nome de quem fazer isso. Segundo, lá é votação coletiva. E eu acredito em todos os senadores que estão lá. Falo isso porque eu vejo muito, CPI é aquilo, depois não vai ganhar, dá uma propina para um, uma propina para outro, e compra e fica tudo por isso mesmo. Não vai ficar, não. Não vai ficar, não. Vem oferecer propina para mim, vem. Vem, se você é acostumado a fazer isso. Nunca me ofereceram propina. Nunca. Isso eu tenho que dizer, nunca ofereceram. Nunca. E essa CPI é a CPI da verdade. Por que não é cobrado os 426 bilhões de dívida pronta para ser executada? Os procuradores da Fazenda disseram, não abre espaço que a gente vai dizer por que isso aí não foi cobrado ainda. Por que cada 4 anos 100 bi desaparece, que não chega na caixa, que some no meio do caminho, embora recolher do trabalhador? Auditores fiscais da Previdência que me deram esse dado. Por que essas tais listas não saem oficialmente para o Brasil e o mundo saber? O mundo hoje, a manchete no mundo todo é essa. Greve geral no Brasil. Não vê quem não quer. Tem gente que prefere, como eu digo sempre, e ganhei até uma charge, que diz, eles enfiam a cabeça na areia, que nem avestruz, porque não querem ver o que está acontecendo. Eu lhe confesso, senador Gramelli, com toda essa avaliação que faço, e poderia ficar aqui hoje falando da situação do Brasil durante o dia todo. Mas eu me chego a me perguntar, se lá em cima, parece que eu estou vendo Getúlio chegando a cavalo, lá naquelas pradarias onde estão os outros líderes que já faleceram, infelizmente eu sinto falta deles. Getúlio dizendo, mas olha o que estão fazendo lá embaixo, tchê. Estão rasgando a CLT. Luta de conquistas históricas. E ninguém está achando aqui que não tem que atualizar de forma pontual, mas mexer em mais de 100 e poucos artigos numa única tacada. Inclusive com essa terceirização maluca, sem limite. Todos os direitos estão em jogo, todos. E tem alguns sem cara de pau me perguntam, às vezes, e dizem, não perguntam a mim, né, mas deixa a pergunta no ar, digam o direito. Pois eu faço aqui a lista de todos. Da forma que vocês estão redigindo, todos os direitos estão em xeque. Que assim garante o negociado sobre os de lado. Assim garante a terceirização sem fim. Assim garante o tal de trabalho intermitente. Quer que eu comece a listar? Eu começo. Me garanta aí que um trabalhador terceirizado que vocês não deixam, que de 3 em 3 meses agora virou moda, depois dessa lei maldita, de 3 em 3 meses, quando vieram denunciar aqui ontem para mim, eles trocam todos. Faz o contrato temporário, também demitem e mandam para uma outra empresa, lá ele fica mais 3, e mais 3, e mais 3. E daí, como é que fica o 13º desse pessoal? Como é que fica as férias desse pessoal? Como é que fica a previdência desse pessoal? Expliquem. Mas Getúlio chega, como eu dizia, parece que eu estou vendo lá no alto, e o Covas, que foi líder do PMDB e nosso na Constituinte, porque ele liderou a Constituinte, e o Covas, mas não acredito, isso é demais, é um exagero, é um absurdo. Aí o Ulisses responde no outro canto, mas onde é que fica a Constituição Cidadã? Aí me lembro do Plínio da Rua de Sampaio, porque foi um grande constituinte também, disse é o fim do mundo. Esse pessoal é muito... Não vou usar o termo que usou aqui Tancredo Neves, mas se Tancredo Neves estivesse lá na Câmara, porque lá está o maior banditismo,
diria o seguinte: canalhas, canalhas, seria essa frase para mim que Tancredo usaria aqui. Poderia de lembrar de tantos outros que estão lá em cima apavorados. Isso que estão fazendo com o nosso país. E aí eu me pergunto, se eu olho lá para cima, será que eu não consigo aqui olhar para baixo e me perguntar, será que não há condição, são 81 senadores, de tirar um grupo de senadores, buscar lá o que há de melhor na Câmara, um grupo de deputados, conversar com setores da sociedade civil organizada, conversar com setores, eu digo sempre setores, né, do judiciário. Nós estamos quase que numa guerra civil nesse país e me parece que ninguém quer debater isso. É só votar e retirar direito dos mais pobres. Eu fico impressionado com a covardia que diz de alguns, porque essas reformas são para tirar direito dos poderosos. Mentira! Teve uma reforma da Previdência em 2013 que já limitou. Na área pública é 5 mil e poucos reais o teto. Ninguém mais se aposenta depois de 2013, que tem entrado dali para frente, com o teto da sua atividade. Vai pegar aos fracos mesmo. Calcule a situação do trabalhador rural. Olha, lá no meu Rio Grande, a maior manifestação hoje lá é nas áreas exatamente pequenas, chamados pequenos municípios. Trabalhadores rurais parados, caminhando, protestando. Me diga o único estado que não houve paralisação hoje. Todos houveram paralisações. Todos. É difícil eu dizer aqui, claro que eu não tenho a estatística aqui, dos quase 6 mil municípios. Mas eu tive no Congresso Nacional dos Vereadores do Brasil. Foi um belo evento. Parabéns, vereadores do Brasil, que lá, de forma muito firme, e pela reação do plenário, reafirmaram aquilo que eu tenho recebido de moções de apoio, que são mais de 3 mil de todo o Brasil, contra a reforma da Previdência e essa provocação feita agora da reforma trabalhista. Ah, meus amigos e minhas amigas, eu sempre disse que aqueles que não conhecem o nosso povo, a nossa gente, cutucam eles. Cutucam, como eu digo, é cutucar o tigre com a vara curta. Esse povo está reagindo. Me digo aí na sua cidade nesse momento, está funcionando normal? Não está. 70%, 80% da cidade está parada. E não adianta um ou outro querer dizer, não, mas o aeroporto lá começou a abrir. Mas vai funcionar que jeito? Com a insegurança de voo no momento desse? Os metroviários, os ferroviários, os bancários, os professores, os trabalhadores rurais. Esta é, sem sombra de dúvida, sim, a maior greve da história desse país. Maior até do que aquela última grande, foi há 100 anos atrás. O governo conseguiu, contra ele, unificar todos. Todas as centrais, todas. Não tem uma central que não esteja na rua com seus militantes, dialogando com a população, fazendo o debate. Não tem uma central. Há encontros e desencontros? Claro que há, mas vão querer o quê? Vão querer o quê? Fala aí para mim, vão querer o quê? Eu me boto no lugar deles. Claro que eu ia para as ruas. Claro que eu não, por mim, não deixaria esse Congresso votar essas 2 reformas de jeito nenhum, porque ela é contra o povo. E se o povo, quem elege os senadores e deputados, manda para cá eles com uma procuração para defender o povo e chega aqui, agem tal Judas, atrair o povo brasileiro, vão querer o quê? Vão querer que o povo se imobilize, que não reaja, que não vá para as ruas, que os estudantes não paguem as universidades, enfim, as escolas. Vão querer que as fábricas não paguem. Vocês estão pregando anarquia no país, vocês é que estão pregando anarquia. Que o povo não pode receber esse monte
de propostas que suprime, retira, arranca do coração dele os direitos conquistados com muita luta. Eu acho que esses direitos todos que nós temos na CLT e na Constituição foi nos dado de graça. Foi com muita batalha. E de uma hora para outra, somente um governo que não foi eleito pelo voto direto e diz o seguinte: não tem problema de ser impopular, vou fazer o que bem entender. Ele não sabe que o ano que vem teremos uma grande renovação na Câmara e o Senado vai eleger 2/3. Os temas não chegaram aqui, mas o Senado, eu creio e falei com diversos líderes, me dizem que aqui será diferente. Ó, líderes de partidos da base do governo, Paim, aqui no Senado será diferente. E sempre foi assim. Lembra da tal aquele PL 30, que eles aprovaram lá numa madrugada e mandaram para cá e achavam que ia aprovar do dia para a noite? Neca, neca. Não senhores e não senhoras. Viajei todos os 27 estados, fiz debate em todas as assembleias. Todos disseram não à terceirização. Aí, a turminha da Câmara, assustada, mas tinha que entregar o peixe, como a gente fala, para os seus patrões, desarquivou um projeto de 98, porque não quis enfrentar o debate aqui no Senado. Levaram medo, né? Por isso que arrancaram lá de 98. E aprovaram aquele. E aquele que nós estamos debatendo aqui, que é 10 vezes melhor, eles fizeram de morto. Faz de conta que aquele que nós já aprovamos na Câmara, no Senado, não existe mais. Lembra do regulamentar o trabalho escravo? Criou da noite para o dia regulamentar. Peguei também para relatar como peguei da terceirização. Porque regulamentar da forma que eles queriam era oficializar o trabalho escravo. Eu digo, neca, neca. Aqui não passou. Trabalho intermitente. Aqui ainda não passou. Por isso, meus amigos, que eu tenho muita esperança na pressão popular legítima e democrática. Legítima e democrática. Calculem se fosse outro governo que encaminhasse essas propostas que estão aqui sendo encaminhadas. Nenhum governo fez isso na história desta República. Nós temos na tribuna, nesse momento, para cumprimentar você que está, de uma forma ou de outra, fazendo protesto no dia de hoje. Eu ontem estava num grande evento, como eu dizia, enfim, tantos estados, que as pessoas já começaram a falar no estado de anarquia. É para esse estado que vocês querem levar o Brasil? Não levarão, porque aqui no Senado será diferente. Aqui será diferente. Eu quero render minhas homenagens aqui aos milhares e milhares de brasileiros que ouviram a voz da verdade e da justiça e hoje paralisaram. O Brasil está parado. Se minhas mãos ficam dessa forma aqui, dizendo, obrigado, povo brasileiro. Eu sei que essa casa há de refletir muito sobre o protesto que vocês fizeram hoje. É impossível que o parlamento brasileiro não seja sensível ao que aconteceu hoje no nosso Brasil e vai fazer um debate sério, porque na Câmara não foi sério. Vamos aprofundar aqui a CPI, que muitos estavam com medo, achavam que nós não ia conseguir. Conseguimos 62 assinaturas, precisava só 27, não iam instalar, instalamos. Eu ia ser tirado da presidência ou da relatoria, sou presidente. E vamos fazer um trabalho ali, taco a taco, junto com todo o coletivo. Nós queremos só mostrar quem está roubando o dinheiro da Previdência, que é roubo, pessoal. É roubo que eles estão fazendo. E querem dizer o seguinte, continuem roubando aqueles que estão roubando e vocês, trabalhador do campo, da cidade, da área rural ou urbana, vai ser penalizado por causa disso, porque eles têm que continuar roubando.
Pode isso? É incrível que a gente esteja na tribuna do Senado um dia de hoje Olha, eu nunca imaginei, eu estou com 67 anos, mas me sinto que nem um guri para fazer esse combate em defesa de grandes causas. Eu digo por onde passa e repito na tribuna, porque eu não mudo o discurso conforme o local que eu estou, pessoal. Há dois tipos de parlamentar para mim nesse país. Um que defende coisas, lembra, senador Mesquita, você me falava muito sobre isso, e outro que defende causas. Os que defendem causas agem com o coração, com a alma, com o sentimento e com a razão. E aqueles que defendem coisas, eles tratam o ser humano como fosse coisas. Eles só olham números e esquecem que é Seguridade Social, que é Previdência Social, que a CLT consolida as leis para o trabalhador, que é a parte mais fraca no embate com o empregador, e que agora não, é como se todos os dois fossem nivelados. Quem tem o poder, quem tem a caneta de demitir ou não, ou quem está lá para oferecer a força de trabalho. Essa crueldade, e que nós vamos denunciar na terça-feira, na Comissão de Direitos Humanos, nós vamos trazer provas, senadora Ana Amélia. Quem fez o relatório, ouçam bem, provas, quem fez o relatório da reforma trabalhista? Quem fez? Foi as entidades maiores desse país, do empresariado nacional. É justo que uma reforma trabalhista que nós vamos mostrar aqui, só vou ficar por aqui, não me perguntem hoje, que nós vamos mostrar as provas, dia e hora e aonde que foi feito o relatório da reforma trabalhista. Quem fez o relatório? Quem colocou argumento por argumento, essa passa, essa não passa, essa fica, piora mais aqui, piora mais aqui. Foi a elite do empresariado brasileiro. Estou anunciando aqui. Vamos marcar já o encontro, 11 horas, na terça-feira. Quem fez todo o relatório que acaba com a CLT e o direito dos trabalhadores? E tem alguns que ainda dizem o seguinte, é retirando o direito dos trabalhadores que nós vamos gerar mais emprego. Por amor de Deus, isso é uma mentira, sem limite. Vocês mesmos sempre nos mostraram que quem gera emprego é o mercado. Se a nossa população tiver poder de compra, e assim dizia Henry Ford, já, que é um dos pais do capitalismo, o mercado gira. Agora você tirando do trabalhador, como vai ser o caso da terceirização, que diminui o salário dele de 30% a 40%. Você acha que alguém vai empregar gente terceirizada se não tem para quem vender? Não vai. É inerente do sistema, não estou nem questionando. É lucro. E a responsabilidade social, aonde fica? Alguém vai ter prejuízo para empregar mais gente, tendo um outro sistema, conforme eles dizem? Se não tem para quem vender. Não vai. Escreva o que eu disse aí, por azar. Nossa, eu tenho acertado sempre. Vocês não querem concordar se é 15 milhões, se é 20 milhões, mas peguem hoje o número de empregados. E vamos ver de novo, voltando aqui, vamos voltar sempre aqui. Daqui a um tempo, se nós não conseguirmos mudar essas leis, o desemprego só vai aumentar. Você, empresário que está me ouvindo nesse momento, você vai terceirizar uma atividade sua para ter prejuízo? Você vai dizer, eu não sou louco, eu não. A empresa terceirizada, você vai pegar um contrato para perder dinheiro? Mas, pai, a gente sabe que não tem sentido isso, né? Então, quem ganha com a terceirização? Ganha, sim, a empresa matriz, que vai gastar menos, e ganha a terceirizada, que vai pegar o contrato e vai tirar de quem? Do trabalhador. Do trabalhador. Só quem vai perder vai ser o trabalhador do campo, da cidade, da área pública e da área privada.
É só você que vai perder. E eles falam, me diga onde é que perde. Eu não preciso nem repetir os dados, que eu estou cansado de repetir aqui. E eles não ouvem, não adianta, não ouvem. Por que cada 5 mortes no trabalho, 4 é de empresa terceirizada? Respondo, nunca responderam, nós viemos denunciando isso há mais de 2 anos. Por que cada 10 acidentes com sequela, 8 é de empresa terceirizada? Por que eles ganham 30%, 40% em média do que o trabalhador da empresa matriz? É isso que vocês querem para o nosso povo, para a nossa gente? Senadora Ana Amélia, hoje é uma sexta-feira, pela manhã. Nós teremos aqui tempo necessário para continuar dialogando. E por isso é que eu vou, mais uma vez, me dirigir ao presidente da República. Presidente, eu diria assim, num lampejo, num brilho, digamos, uma luz de bom senso, retire essas 2 propostas que você encaminhou, atendendo à demanda do povo brasileiro. Não é desse senador, não. Eu sei se o nosso agente estivesse aqui, eles diriam, retire, e vamos começar a fazer um debate em cima de bases sólidas, verdadeiras e humanísticas, porque essa é que é o terror em todas as famílias, Porque mesmo aquele que é poderoso, que é bilionário, quanto mais vocês apertarem a classe média e os mais pobres, mais vai aumentar a reação contra vocês. Vocês sabem disso. Eu dizia aqui na tribuna, numa oportunidade, o presidente já tentou em um campo de futebol? Tente, só para ter uma reação, e manda anunciar lá que você está lá. Vá numa inauguração até de uma fábrica, e anuncie que você está lá e deixe o povo que está lá responder. Vá num parque com a tua família e mande anunciar que você está lá. Aí sim precisaria coragem. Você sabe que o teu prestígio hoje, de ótimo, não chega a 1%. Dizem que médio, bom, pode chegar a 5%. Qual é o presidente da história desse país que chegou nesse nível? Presidente, retire essas 2 propostas. Retire. Eu sei que a pressão é dos banqueiros e da elite, daqueles 3% bilionários do nosso país. Mas atenda ao povo e não atenda a eles e retire essas 2 propostas. Se você acha que não dá, tem outra possibilidade, que eu já falei em outros lugares e repito, renuncie, é legítimo. Não é a primeira vez na história do país que um presidente renuncia porque entende que o interesse do povo brasileiro está em xeque e eles não concordam com isso que está acontecendo. Repito, eu renuncio se você renunciar. E vamos para as eleições gerais, para o Congresso e para a Presidência da República. Esse é um momento triste. Eu não gostaria mesmo de estar aqui nesse momento. Não gostaria. Queria estar aqui discutindo como é que vamos melhorar a saúde, como é que vamos aqui ter um debate sobre um projeto de nação. Vamos debater aqui por que não tributar, como fizeram os países de primeiro mundo, as grandes fortunas, ou as grandes heranças. Por que não discutimos aqui a segurança, a educação, a distribuição de renda? Mas não, temos que estar discutindo porque o governo achou que toda a solução dos males do Brasil é por causa do aposentado. É como se o aposentado quebrou o país. Veja. E um diz, não, mas é tanto do PIB, mas que PIB, rapaz? Vocês pensam que esse dinheiro da Previdência vem da mão de vocês? Diz aí, o cara pálida, vem da tua mão? Vem do trabalhador. É ele que paga a Previdência. Vem da contribuição de empregado e empregador, CONFINS, tributação sobre lucro e faturamento, PIS/PASEP, uma época CPMF, vem dos jogos lotéricos. Então, esse dinheiro não tem nada a ver com os teus interesses aí do outro lado da mesa do balcão. É nós que pagamos. É o povo que paga e vocês só têm que devolver aquilo que arrecadaram.
Quando você faz uma operação qualquer, você está pagando a Previdência também. Eu me lembro, quando eu fiz a minha casa, me disseram, olha, tu tem que pagar tanto para a Previdência. E assim eu fiz. E esse dinheiro, onde é que foi? Por que vocês só computam esse cálculo 100 bilhões por ano, agora já baixou para 10, 15, vai chegar a zero? E vai entrar no superávit, como eu tenho dito? Por quê? Porque vocês querem demonstrar ao país e ao mundo que tem que privatizar a Previdência. É só isso. Vocês sabem que eu tenho razão. Qualquer debate sério passa por essa área. E repito, quem ganha? Quem ganha ao rasgar a CLT e os direitos dos trabalhadores? E muitos dizem, não, mas você não podia protestar. Como não protestar? Se aqueles que estão no Parlamento, no Executivo e na Câmara, principalmente, estão sugando o sangue da nossa gente, então você vai deixar sugar o sangue do povo brasileiro e não vai reagir? Vai reagir sim. E essa reação é aqui, será nas ruas, até que a gente... Um grande pacto nacional, o pacto da verdade, o pacto onde o direito dos trabalhadores sejam respeitados, o direito dos aposentados e pensionistas do campo e da cidade sejam respeitados. É isso que nós queremos. Presidente, termino só com isso. Me lembro aqui do senador Pedro Simon, que inúmeras vezes veio a essa tribuna e fez esse apelo que eu estou fazendo, em algumas oportunidades. O senador Simon, que também deve estar muito chateado com tudo que ele está vendo aqui, tenho certeza que se ele tivesse aí, ele estava no grupo de senadores, que nós já começamos a reunir. E não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, não é 6, já são 16, para buscar uma alternativa a esse estado de caos, os algozes do povo brasileiro, que estão aí somente trabalhando cada dia e de noite para retirar direitos. Temos encontro marcado terça-feira, 11 horas, lá na comissão, onde nós vamos mostrar quem fez o relatório da reforma trabalhista e vamos já apontar quem está projetando e fazendo o relatório da Previdência. Todos sabemos que a Previdência são os banqueiros. Isso foi a divisão do bolo. Olha, a Previdência fica com os bancos e retira o direito dos trabalhadores para aumentar nossos lucros, fica com aquele que eu chamo, eu dizia 5%, mas segundo os procuradores da Fazenda, é 3% que devem, 3% que devem, e eles vão ser chamados também lá, 2 trilhões para a União, e isso não é cobrado. Não é só a Previdência, estou somando as dívidas com a União. 2 trilhões. Quem espera faz a hora, não espera acontecer. E o povo está sabendo fazer a hora. Eu fico aqui o apelo também agora aos deputados. Vocês terão ainda oportunidade de ouvir a energia que vem das ruas do povo brasileiro e lá do alto também, de ficar entre aqueles que fazem o bem e não o mal. Ficar na linha que a história há de registrar entre os abolicionistas e os escravocratas. Os abolicionistas caminharam e promulgaram a Lei Áurea. E os escravocratas, Rui Barbosa, que estão lembrados sempre, mandou queimar o nome deles e os documentos que maculavam a história do povo brasileiro. Vida longa aos abolicionistas, vida longa a todo o povo brasileiro. Nós continuaremos firmes aqui nesse bom combate, como se fala lá no Rio Grande, nem que for no Cabo do Facão. A gente não vai se intimidar. A gente continuará sempre aqui, buscando a verdade, os fatos, os números, e vamos lá para a CPI. Vamos para a CPI, vamos ouvir todos os lados, vamos ouvir todos os segmentos. Que bom que a CPI foi instalada. Eu estou suspendendo agora minhas viagens, que eu estava fazendo pelo país, e vou ficar aqui dentro, trabalhando em cima da CPI, que é a CPI da verdade. E debatendo aqui a reforma trabalhista e a reforma previdenciária.
Ah, como seria bom que o coração de cada parlamentar batesse como bate o coração do povo brasileiro. Ah, como seria bom que a alma de cada parlamentar sentisse a alma do povo brasileiro. Ah, como seria bom que a gente não pensasse só pelo lucro. Eu chego a imaginar, será que eles pensam, aqueles que faturam bilhões e bilhões e bilhões, que eles vão levar lá para cima isso junto? Não vão. Não vão. Isso não existe. Por isso é aquela frase que não é minha, é do maior mestre de todos os tempos. É mais fácil você encontrar uma agulha no palheiro, e não é minha, é de Jesus, do que os bilionários um dia chegarem ao céu. A nossa responsabilidade é enorme. É enorme. E isso, aqui eu termino, senador. Nós temos oportunidade de botar esse país nos trilhos. Incrível que esse Congresso Nacional não consiga reunir 10, 20, 30 parlamentares para sentir a crise e apontar o caminho. É isso que nós queremos. Esse é o caminho errado. É o caminho da anarquia, da esculhambação, da lambança de um governo totalmente perdido. E de um parlamento perdido, porque não faz nada. Além de carimbar o que vem de lá, parece que quer piorar ainda. Estamos aqui, mais do que nunca. Pode ter certeza de que eu tenho convicção, não é só convicção, eu acredito mesmo, que convicção muita gente tem, né? Que nós podemos mudar o curso da história. E essas duas reformas, que não são corajosas, elas são covardes. Essas duas reformas são covardes. Elas não passarão aqui no Congresso Nacional. Vida longa ao povo brasileiro. Muito obrigado.